Iniciamos o segundo bloco no programa do Fato aqui na TV Beltrão, conversando com o Capitão Carpe e também com o Tenente Dal Ponte. Estamos falando sobre esse novo subequipamento de bombeiros independentes que se instalou aqui em Francisco Beltrão. Capitão, no bloco anterior o companheiro Adir até fez uma pergunta sobre a questão desse novo subequipamento que traz novas vantagens, novos avanços. A estrutura física nossa comporta essa estrutura nova que vem de subequipamento? Veja bem, como toda mudança, ela tem os dois aspectos, né? Se eu disser que já está na situação ideal, eu estaria sendo otimista demais, né? Porém, eu tenho tranquilidade de dizer que da seção de onde eu vinha, eu comandava a região norte de Curitiba, que a base era no Bacaxiri, foi construído um quartel novo lá para esperar um grupamento de bombeiros que ia ser ampliado. E aconteceu essa ampliação, e eu também, que nem o Dal Ponte, tive um período tentando ajustar, desde a criação até a implementação, as salas, os ambientes, né, para funcionar uma seção, uma unidade inteira. E, sem sombra de dúvida, eu sei que estou recebendo do Dal Ponte bem melhor do que eu entreguei para o Coronel Ricardo, que recentemente estava lá atendendo a queda do avião lá no Bacaxiri, né? A estrutura é suficiente, é boa, o Dal Ponte ajustou os espaços ao máximo que as instalações permitiam. A gente pode começar com tranquilidade, até porque nós não temos todo o pessoal para ocupar todas as mesas e cadeiras que serão necessárias lá. Nós temos uma boa estrutura, o quartel é bem favorável, e isso graças à parceria que tem sido há muitos anos entre a comunidade e o bombeiro, né? Sempre tem dotado o bombeiro aqui de Beltrão de apoio, de estrutura. Nós temos uma estrutura boa que atenderá essa demanda inicial. Mas nessa perspectiva de crescimento, nesse aumento, a gente tem percebido também uma vontade da comunidade em retomar e voltar a ter os outros postos que tinham, porque pelo tamanho da cidade de Beltrão, ela precisa ter uma descentralização, precisa ter mais postos. E de repente nessa ampliação dos postos, né, de repente ter na cidade norte um outro posto, né, que já no passado tiveram 3 postos de bombeiros aqui, né, só que não tinha tantas cidades sob a subordinação de Beltrão. A gente pretende que, de repente, nessa ampliação a gente faça novas estruturas, ou utilize, como o companheiro lembrou ali, os terrenos próximos, que são de propriedade do Estado, para ampliar, né. Mas nesse primeiro momento, eu diria que nos próximos anos aí estamos tranquilos com relação à estrutura física. Agora, Capitão Carpe, a questão aqui, o senhor já deve ter tomado ciência de alguns números aqui na região, acidentes, incêndios, esse tipo de coisa. Nós estamos dentro de um padrão de normalidade, as ocorrências atendidas pelo bombeiro, ou tem algum item, por exemplo, que nós estamos extrapolando a média? Não, na verdade, o acidente de trânsito, principalmente envolvendo motos, não vou dizer que está acima da média, porque infelizmente a média é elevada no estado inteiro, né? Felizmente as agressões interpessoais, os ferimentos por arma de fogo, por arma branca, da região, a cidade é mais tranquila do que as outras cidades pelo qual a gente tem acompanhado a estatística. A cidade tem uma boa estrutura, né? Mas ainda tem um alto índice, principalmente nos horários próximos do almoço e no final da tarde, de acidentes com motos, assim. Não vou dizer que seja elevado em relação à média estadual, é abaixo, mas em relação ao resto das ocorrências, e é triste ver que são coisas que podem ser evitadas, né? O cuidado no trânsito, de repente a geometria das ruas, alguma coisa pode ser feita para se prevenir esses acidentes, para que diminuam, né? Pois é, foi bem simpático aquela fala que o senhor tem dito de criar os novos grupos ou extensões do Corpo Bombeiro, como tecnicamente deve ser falado, mas nós tínhamos falado já com o Tenente, no ponto de outra entrevista que a gente falou, a cidade norte ela comporta hoje praticamente mais de 30% da população. E é um anseio já, que até que conversaram tecnicamente com o Tenente Dal Ponte, sobre a volta de um subdestacamento do Corpo Bombeiro lá na cidade de Bombeiros. Posto. O senhor já verificou aquela área, a possibilidade, o que os nossos espectadores lá da cidade norte podem esperar com esse novo subaquipamento? É temerário a gente criar e lançar expectativas e depois não corresponder. Então, tudo isso subordina à inclusão de pessoas. Na verdade, viaturas nós até temos capacidade de deslocar para lá.
estrutura, e claro, isso demora um tempo para se achar o terreno, para se construir, mas eu acredito que também não seja problema. Hoje o nosso maior limitador ainda é a inclusão de bombeiros, né? Com a quantidade de bombeiros que eu tenho hoje, eu não teria tranquilidade para abrir um posto. E não adianta abrir um posto e daí dentro do caminhão de bombeiro não ter uma equipe suficiente para atender uma ocorrência com segurança, né? Aí nós estaríamos fazendo um trabalho não técnico, né? Não dando o respeito, que a credibilidade que a sociedade tem com a gente, né? Então a gente tem que avançar com solidez, com seriedade. Essa questão de abrir aí postos ou sessões, não sei como é que seria a denominação, hoje, em sendo um subgrupamento independente, seria, digamos, de autonomia daqui ou teria que ter autorização no comando superior? Não, a previsão das 3 SBs já existe. Claro que tudo passa, nós somos militares e a gente sempre está subordinado e passa por um canal hierárquico. Diminuíram esses canais, né? Antes, o Dal Ponte estava subordinado a Pato Branco, onde tinha um capitão lá, que por sua vez estava subordinado a um tenente-coronel em Cascavel, que por sua vez estava subordinado a um coronel em Curitiba, né? Agora eu estou subordinado diretamente ao coronel em Curitiba, então diminuíram as instâncias decisórias. Mas, dependendo do assunto, vai subir as instâncias. Como o maior entrave, o maior gargalo é a inclusão do soldado, bombeiro, nós temos, isso passa por decisão do governador, né? Embora seja promessa do governador na campanha de aumentar o número de policiais e de bombeiros, né? O bombeiro tem uma demanda junto ao governo, tem solicitado, tem pedido uma turma de 500 para o estado inteiro. A gente gostaria que pelo menos 30 aqui e 30 em Pato Branco, né? Para que não se pulverizasse essas inclusões e ficassem por aqui, mas isso depende, o governo também está subordinado ao orçamento, à arrecadação, e a gente tem que esperar a decisão técnica lá da Secretaria da Fazenda, da Secretaria de Administração, para isso acontecer. Então, é um trâmite, digamos assim, diminuíram as instâncias, mas ainda continua existindo a necessidade desse trâmite. Chegamos ao final do nosso segundo bloco e voltamos logo em seguida, não saiam daí.